lá pras bandas do Riacho Fundo, num povoado pequeno onde o vento canta baixinho nas frestas da janela e as casas ainda são de barro, com telha de barro queimado, morava seu Belarmino com a filha única, uma moça chamada Luzia. Era moça de boa conduta, calada, mas com um jeito doce de tratar todo mundo. Tinha seus 20 e poucos anos e nunca se engraçava com ninguém, mesmo sendo bonita como uma flor de maracujá nova. Diziam que a moça tinha um olhar que encantava bicho e gente. E mesmo com tanto homem bom querendo se engraçar com ela, Luzia nunca quis saber de namoro. Só gostava de andar sozinha na beira do açude, onde passava horas olhando para as águas quietas, como se conversasse com o espelho do mundo. Seu Belarmino achava estranho, mas deixava quieto. Moça precisa de tempo para escolher direito, dizia. Só que a beirada daquele açude tinha fama. Os mais antigos contavam que ali morava um encantado, um cabra bonito que vivia debaixo d'água e que de tempos em tempos saía para buscar companhia. Gente besta achava que era história de velho, para assustar menina nova. Mas quem morava ali fazia o sinal da cruz toda vez que passava perto, em noite de lua cheia. E foi numa noite dessas que Luzia saiu de casa sem dizer palavra. A lua estava redonda no céu e o barulho das corujas parecia diferente, como se chamassem alguém. Na manhã seguinte, seu Belarmino acordou e não achou a filha. Procurou na casa toda, chamou no terreiro, foi até a roça. Nada. O coração apertou. Correu pro açude e viu só a sandália dela jogada na beira d'água. Pensou no pior. Juntou uns vizinhos e passaram o dia inteiro procurando. Chamaram até gente da cidade para ajudar. Nada de Luzia. A água do açude estava tão parada que parecia morta. Passaram-se 3 dias. E no 4º dia, antes mesmo do sol nascer, ela apareceu. Estava na porta de casa, com os cabelos molhados, o vestido colado no corpo e um anel de ouro brilhando no dedo anelar. Seu Belarmino correu para abraçar a filha, mas sentiu um calafrio subir na espinha. Ela estava com um olhar diferente, meio distante. Parecia a mesma, mas ao mesmo tempo não era. "Onde a senhora se meteu, menina?" perguntou quase chorando. Luzia só sorriu e respondeu com a voz arrastada: "Eu casei, pai. Casei com o homem do fundo do açude." O velho achou que ela tinha batido a cabeça ou estava doente, mas a moça não tinha febre, nem machucado. Só falava da tal boda debaixo d'água, de um salão feito de pedra e concha, com luz de vagalume e música que ninguém nesse mundo sabia cantar. O povo achou que ela estava doida, levaram em benzedeira, chamaram o padre, deram banho de folha. Mas nada mudava. Luzia não queria saber de igreja, nem de reza. Só queria ir pro açude, e quando deixavam, ficava sentada na beira d'água, com os pés dentro da água, sorrindo como quem tá de conversa com alguém que só ela vê. E não parava por aí. Pouco tempo depois, o povo notou que a moça estava com o ventre crescendo. Seu Belarmino ficou branco que nem cal. "Quem foi, minha filha? Quem lhe botou assim?" perguntou com a voz tremendo. E ela respondeu calmamente: "Foi ele, pai, o encantado." A barriga crescia ligeiro, mais ligeiro do que qualquer gravidez já vista por aquelas bandas. O povo começou a cochichar, dizendo que aquilo não era menino de Deus, que estava para nascer coisa do outro mundo. Teve gente que sugeriu internar a moça, outros disseram para chamar um exorcista, mas seu Belarmino, apesar do medo, cuidava da filha com todo o amor do mundo. E Luzia seguia calma, com um brilho nos olhos, e dizendo que o marido vinha visitá-la toda noite, saindo das águas sem fazer barulho, só com o cheiro forte de flor do brejo no ar. "Ele vem só pra mim, ninguém mais pode ver", dizia sorrindo. Numa noite de tempestade, com o céu estalando relâmpago e o trovão sacudindo as janelas, Luzia entrou em trabalho de parto. Não tinha parteira que aceitasse ir. Foi seu Belarmino, com as mãos calejadas de roça,
quem ajudou a filha. Mas não havia choro de criança, apenas um silêncio profundo, cortado por um som de água escorrendo. Quando ele olhou para o berço improvisado, não viu um bebê, mas um monte de folhas úmidas e um cordão dourado no meio. Luzia sorriu e disse: ele levou. Disse que não era para esse mundo. Depois disso, dormiu por 3 dias seguidos, sem acordar nem para comer. Quando ela acordou, parecia leve, como se o peso tivesse sido arrancado. Voltou a andar pelo povoado, mas agora ninguém mais se aproximava dela. As crianças se escondiam. Os adultos desviavam o olhar. Luzia parecia não notar. Continuava a caminhar até o açude, falando sozinha, rindo sozinha. Seu Belarmino sofria em silêncio. Tentou mudar de casa, vender as terras, levar a filha para a cidade, mas ela sempre fugia e voltava para o mesmo lugar, à beira do açude. Um dia, simplesmente sumiu de novo. Dessa vez, não voltou mais. Só encontraram o vestido dela dobrado na margem e, em cima dele, o mesmo anel de ouro. Depois disso, começaram os rumores. Diziam que nas noites de lua cheia, era possível ver uma mulher dançando sobre a água, com véu de noiva e os cabelos longos esvoaçando. Outros juravam ouvir cantiga de ninar, saindo das profundezas do açude, feita por voz de mulher. Os antigos diziam que Luzia agora era esposa do encantado e vivia no reino dele, onde o tempo corria diferente e a tristeza não chegava. Mas os mais religiosos diziam que era castigo, que moça que conversa com visagem acaba assim mesmo, arrastada para o outro lado por amor que não é de Deus. O açude de Riacho Fundo existe até hoje, mas ninguém mais se banha nele, nem menino nem homem. Dizem que quem entra naquelas águas pode não sair do mesmo jeito. Uma cruz de madeira velha foi fincada na margem, com um nome esculpido com faca: Luzia. Seu Belarmino morreu pouco tempo depois, com o retrato da filha na mão e o olhar perdido. E toda vez que o vento passa cantando ali, parece que ele sussurra o nome dela, bem baixinho, como se chamasse a filha de volta. Mas quem conhece o causo sabe, Luzia não pertence mais a esse mundo. Ela casou com o encantado e agora mora nas águas que nunca dormem. Era lá pras bandas de cedro que corria esse causo, desses que o povo fala baixinho pra não atiçar o que tá quieto. Na beirada do estradão de barro batido, bem onde 3 veredas se encontra, tem uma cruz torta fincada no chão, feita de madeira preta e carcomida de tempo. Ninguém sabia ao certo quem botou ela ali, só que ela estava lá desde que o povo se entende por gente. Os mais antigos diziam que aquilo ali era lugar de alma penada, de gente que não teve enterro decente. Toda Quinta-feira Santa, os que passavam por ali tarde da noite diziam ouvir um grito vindo do chão, um berro esganiçado que gelava o espinhaço. Seu Lourenço era um homem teimoso, daqueles que só acredita vendo. Tinha 70 e tantos anos, viúvo, morava num rancho velho com um cachorro cego chamado Lino. Ria de quem falava da cruz da encruzilhada. Dizia que isso era história de bebum e de criança medrosa. Um dia, sentado na venda de seu Manuel, escutou o compadre Antão contar que ouvira o grito na semana passada e chegou a cair de joelhos com o susto. Seu Lourenço, entre um gole e outro de pinga, soltou um palavrão e disse em voz alta: "Essa tal cruz não mete medo nem em galinha choca. Quinta que vem eu passo por lá, é bem na hora do grito, só pra provar que é mentira." E dito e feito. Chegou a noite da Quinta-feira Santa e o velho preparou o alforge com uma lamparina, botou o chapéu de couro e saiu andando devagar pelo caminho de chão batido. Lino, o cachorro, se recusou a sair da esteira. Choramingava, feito bicho que pressente desgraça.
O povo da vila, quando soube da intenção do velho, tentou impedir, mas seu Lourenço só respondeu com um sorriso torto. Medo é pra alma fraca. O que tem naquela encruzilhada é só vento e madeira velha. E partiu rumo ao destino que ninguém mais queria se aproximar naquela noite. O céu estava limpo, cheio de estrela, e a lua brilhava redonda, feito prato de festa. No meio da caminhada, o vento começou a soprar diferente, frio, com cheiro de terra molhada, mesmo sem sinal de chuva. O velho andava firme, mas o mato parecia sussurrar, como se cada folha tivesse língua. Quando chegou perto da cruz, o silêncio foi tamanho que até o barulho do coração dele dava para escutar. Ele se aproximou da cruz, pôs a lamparina no chão e olhou bem para os pedaços de madeira que pareciam ter sido fincados por mãos desesperadas. A noite estava parada. Por uns minutos, nada aconteceu. De repente, sem aviso, um grito rasgou o ar. Veio debaixo da cruz. Um grito esganiçado, doído, que parecia de criança, mas ao mesmo tempo velho, carregado de sofrimento. Seu Lourenço congelou. As pernas tremiam como vara verde. O grito não parava. Era como se alguém enterrado ali tivesse acordado e pedisse socorro, pedisse justiça. O velho tentou dar um passo para trás, mas as pernas não obedeciam. O peito doía, o ar sumia e os olhos dele lacrimejavam sem ele querer. O grito parecia vir direto para dentro do juízo dele, cutucando lembrança que ele nem sabia que tinha. Foi então que a lamparina se apagou sozinha. O breu tomou conta da encruzilhada. Seu Lourenço soltou um gemido fraco, o único som que conseguiu fazer. Quis correr, mas o corpo parecia pregado no chão. As mãos tremiam tanto que mal conseguiam alcançar o rosário no bolso. E foi ali, no escuro, que ele viu, ou pensou que viu, uma sombra sair de dentro da terra, bem ao pé da cruz. Era como uma fumaça escura, com forma de gente, mas sem rosto. Aquilo pairava no ar, flutuando em silêncio. Quando o velho finalmente conseguiu gritar, a sombra sumiu e o silêncio voltou. No outro dia de manhã, um vaqueiro chamado Zé Plácido achou seu Lourenço sentado no chão, com os olhos abertos, olhando pro nada, mudo que nem pedra. Tentaram falar com ele, levaram pro padre, pro médico de milagres, mas o velho não falava uma palavra sequer, nem chorava, nem ria, só balançava o corpo devagar, feito rezando, sem som. O povo dizia que ele tinha ficado no susto. Nunca mais andou longe de casa, e toda vez que passava alguém por perto da cruz, ele fazia o sinal da cruz com as mãos trêmulas, mesmo sem dizer nada. Depois disso, a fama da cruz da encruzilhada cresceu mais ainda. Ninguém mais ousava passar por lá depois que escurecia, e nas noites de Quinta-feira Santa, o povo preferia nem sair do terreiro. Alguns juram que também ouviram o grito. Outros dizem que o grito só aparece para quem precisa pagar promessa ou carregar arrependimento. E tinha aqueles que achavam que o espírito de quem morreu ali ainda espera por alguém que traga justiça. Mas ninguém sabe o nome da alma enterrada ali, nem por que berra com tanta dor. Só se sabe que, quando grita, grita de rasgar a alma. Uns dizem que a cruz foi colocada ali depois de uma tragédia antiga, de um homem que matou o irmão por causa de um pedaço de terra e depois se enforcou na mesma encruzilhada. Outros contam que foi ali que jogaram o corpo de uma moça grávida, rejeitada pela família, que morreu de tristeza. E há quem diga que a cruz muda de lugar a cada 7 anos, como se procurasse justiça sozinha. Seja qual for a verdade, ninguém se atreve a mexer nela. Até o mato cresce torto ao redor, como se respeitasse aquele canto esquecido por Deus e lembrado pelo inferno. Hoje, o causo de seu Lourenço é contado pelos netos dele e pelos compadres de mesa de bar. Sempre tem quem ria, dizendo que o velho era só velho mesmo, mas os que conheciam bem o homem sabiam que ele não era de se assustar à toa. Homem que enfrentou seca,
Cobra e coronel não treme por qualquer vento, diziam. E mesmo sem falar, o olhar dele contava mais do que qualquer palavra. O olhar de quem viu o que não devia ter visto, de quem escutou o grito que não era para ser escutado. Um grito vindo do fundo da terra, bem debaixo da cruz da encruzilhada. Lá pras bandas do sítio Quebra-Cangalha, morava uma mulher conhecida por todo mundo da redondeza, Dona Zefa Maria, rezadeira das boas, parteira de mão cheia e gente de fé, dessas que até benzedeira de capital vinha visitar. A casa dela era um rancho de barro batido, com telha de caco e cerca de vara torta, enfiado no fim de um carreador de pedra. Era sozinha no viver, desde que o finado marido largou esse mundo numa sexta-feira de trovoada. Mas ela dizia que nunca se sentia só. Sempre contava que, de noite, sentia os passinhos miúdos das almas que vinham pedir reza. E por isso mesmo, nunca dormia sem acender sua candeia de óleo de mamona, bem do lado do oratório. O povo da vila respeitava Dona Zefa, mas alguns mocinhos zombeteiros viviam tirando onda com os causos que ela contava. Um deles era Carlinhos, neto de João Matuto, rapaz novo, boca solta e descrente de tudo que fosse de alma e encantamento. Um dia, foi bater na casa de Zefa Maria, junto com 2 camaradas, dizendo que queria ver se essa história da candeia era verdade ou invenção de velha caduca. Ela recebeu eles com respeito, botou o café quente na mesa com bolacha d'água e sal, e antes de escurecer, fez questão de mostrar a lamparina pendurada bem no gancho de madeira no canto da sala, dizendo: "Essa aqui não se apaga nem com o vento, que ela é meu olho da noite." Pois não deu outra. Quando bateu umas 7 e pouca da noite, Zefa subiu a escada de barro da cozinha, foi até a candeia, encheu com óleo, botou o pavio e acendeu. A chama era baixa, tremeluzente, mas firme. Os rapazes riram entre si, dizendo que aquilo era bobagem de gente velha. Mas Dona Zefa não se alterou, não. Disse apenas: "Vocês que se acheguem para dormir por aqui mesmo, que eu quero ver se tem coragem de passar uma noite com a candeia acesa." Os 3 ficaram meio sem graça, mas toparam. Zefa, com toda a calma, estendeu rede para os 3, uma no canto, outra perto da porta, e a última bem perto do oratório. Lá pela meia-noite, a casa estava em silêncio. Só se ouvia o estalo da madeira velha e o piado das corujas no telhado. A candeia seguia acesa, bem do ladinho do altar de Santo Antônio. Carlinhos, que era o mais debochado, se levantou devagar, foi até a candeia, olhou para os colegas e sussurrou: "Vou apagar isso para ver o que acontece. Quero ver alma aparecer." Os outros tentaram impedir, mas ele soprou forte e... nada. Só o breu que caiu feito pano preto dentro da casa. Riram baixo, cochicharam e voltaram para as redes. Mas não demorou nem 10 minutos e começou uma friagem danada a invadir o rancho. Primeiro foi um vento estranho que entrou sem abrir porta, nem janela. Depois, os cachorros do lado de fora começaram a uivar feito gente chorando. E aí veio o pior, o som de passos. Devagarzinho, como se um monte de pé descalço pisasse no barro batido da sala. Os 3 ficaram paralisados. Carlinhos tremia. Zefa Maria apareceu na porta do quarto com uma vela acesa na mão e disse firme: "Disse que não era para apagar. Agora aguenta." Ninguém respondeu. Quando ela acendeu a vela e foi até a candeia, viu que o vidro dela estava estalado, como se tivesse levado pancada. Dona Zefa puxou a cadeira de palha para o meio da sala, se sentou com a vela na mão e começou a rezar em latim. Cada palavra parecia empurrar o frio para fora. Os meninos suavam de medo. Foi quando, na parede do lado da rede de Carlinhos, surgiu uma sombra. Era a forma de uma mulher alta, de cabelo comprido, mas sem rosto, só a boca aberta,
como se gritasse, mas sem som. A sombra andou, atravessou a sala e se escondeu atrás do oratório. Zefa Maria não olhou. Continuou a rezar com voz firme, enquanto os outros se encolhiam, feito menino com medo de vara. Quando a reza terminou, a vela se apagou sozinha, mas a candeia acendeu de novo, sozinha também, com uma chama mais forte que a primeira. O silêncio voltou, como se nada tivesse acontecido. Dona Zefa se levantou, foi até Carlinhos e disse só: "Tem coisa que a gente não deve mexer, menino. Tem luz que só acende para quem acredita." Os três passaram o resto da noite acordados, sem dormir, nem piscar. No outro dia, com o sol mal nascido, pegaram as coisas e foram embora, sem nem tomar o café da manhã. Carlinhos não falou nada com ninguém por 2 dias. Dizem que depois disso, Carlinhos virou outro. Calado, respeitoso, e toda vez que passava pela frente da casa de Zefa Maria, tirava o chapéu mesmo que ela nem tivesse no alpendre. Nunca mais mexeu com coisa de alma, nem zombou de fé alheia. Até mandou fazer uma candeia nova e deu de presente para Dona Zefa, com um bilhetinho escrito de próprio punho, para que nunca falte luz no escuro. E a velha só sorriu, aceitou e pendurou a nova do outro lado do oratório, como se soubesse que aquela ainda ia ter serventia em outra noite de medo. Com o tempo, o causo foi virando história de roda. Os meninos contavam como verdade. Os mais velhos diziam que era lição para o povo largar de ser besta. E os descrentes, bem, esses começaram a ter mais cuidado antes de apagar qualquer chama acesa numa casa de roça. A candeia de Zefa Maria virou lenda viva no sertão. Alguns juram que até hoje, mesmo depois dela ter partido para o outro mundo, a luz ainda acende sozinha às sextas-feiras. Dizem que é para lembrar que onde tem fé, tem luz. E onde tem desrespeito, a escuridão cobra caro. Hoje a casa de Dona Zefa tá vazia, coberta de mato e com a porta rangendo com o vento. Mas quem passa por lá em noite de lua diz que vê uma luz fraquinha dançando na parede de barro, como se a velha ainda estivesse sentada rezando no escuro. E quem é matuto de verdade, desses que aprendeu com os antigos, sabe que tem coisas que é melhor respeitar. Não por medo, mas por sabedoria. Porque se tem uma verdade que o sertanejo carrega no peito, é que fé não se zomba e lamparina de alma só se apaga quando a alma descansa. Lá pras bandas do sítio Mulungo, vivia um véi bom chamado Seu Firmino, desses home de palavra, criado na enxada e no aboio. Morava sozinho desde que a mulher partiu, e o que tinha de apego mesmo era com os bichos dele. Umas galinhas solta, 2 cachorro valente e umas cabrinha miúda. Era homem de costume, sempre acendia o candeeiro de noite e benzia a porta com sal grosso antes de dormir. Mas numa tarde de céu meio fechado, voltando do roçado com o facão no cinto e o chapéu suado, ele viu algo no meio do capinzal que fez até o cachorro murchar o rabo. Era um cavalo branco, mas não era desses que a gente vê todo dia, não. Era grande, muito limpo, parecia até que tomava banho de sabão todo dia. A crina parecia cabelo de sinhá rica e os olhos... Rapaz, os olhos não eram normais, não. Era como se tivesse fogo lá dentro, mas não queimava. Seu Firmino, mesmo com o coração apertado, foi chegando perto devagar. O cavalo não corria, só olhava firme, como se já conhecesse o véi de algum lugar. Ele amarrou o bicho num pé de umbuzeiro e levou para casa, achando que era cavalo perdido de alguma fazenda grande. Naquela noite, Seu Firmino tratou o bicho que nem gente. Deu milho, água limpa e forrou um cantinho da varanda para ele dormir. Só que mal a lua despontou no céu, o cavalo ficou inquieto.
Andava de um lado para o outro, relinchava baixo, como quem conversa. Os cachorros não chegavam perto, só ficavam de longe, com os pelos tudo eriçado e rosnando baixo. O véi achou que fosse fome, sede, mas o bicho não queria mais nada. Deu 2 da manhã e a porta dos fundos bateu sozinha. Seu Firmino jurava que tinha trancado com pau de travessão. No outro dia, o cavalo estava lá, calmo, como se nada tivesse acontecido. O véi, ainda desconfiado, decidiu amarrar o bicho direito dessa vez. Usou corda grossa, deu 3 nós firmes e ainda prendeu no mourão. Mas na noite seguinte, a mesma coisa. O cavalo se soltava sem arrebentar corda nenhuma. Andava no terreiro e voltava antes do sol nascer. Isso se repetiu 3 noites seguidas. Na quarta, seu Firmino ficou acordado, escondido atrás da moita de palma. Era noite de lua cheia. Foi aí que ele viu. O cavalo levantou a cabeça, olhou para o céu e sumiu numa poeira fina, como se virasse vento. O véi pensou que estava ficando doido. Bebeu água com açúcar, rezou 3 Ave Maria e foi deitar com o coração aos pinote. Mas no outro dia, o cavalo estava de novo no cercado, como se nada tivesse acontecido. Aquilo mexeu com o juízo dele. Resolveu ir atrás de Dona Marinalva, mulher de oração, que lia baralho e rezava para quebranto. Contou o caso e ela arregalou o zóio. Seu Firmino, esse cavalo não é de Deus, não. Isso é alma encantada. É espírito que ainda tem dívida nessa terra. Só aparece para quem tem coração limpo. O véi voltou com mais medo do que foi. Naquela mesma semana, apareceu um forasteiro no povoado. Homem alto, de chapéu escuro e voz grossa. Disse que estava atrás de um cavalo branco, muito valioso, que se perder. Quando ficou sabendo que estava na casa de seu Firmino, foi até lá. Mas bastou o homem ver o bicho para ele empalidecer. Disse que não era mais dele, que aquele cavalo escolhia com quem ficar e que quem tentasse levar ele à força pagava um preço alto. Foi embora sem olhar para trás, deixando uma poeira fina e um silêncio de gelar espinha. Depois disso, todo mundo da região queria ver o tal cavalo. Gente de perto e de longe aparecia. Uns diziam que era alma de vaqueiro encantado. Outros juravam que era espírito de padre que cuidava de animais e virou cavalo para proteger os de bom coração. O povo inventava a história demais, mas o bicho mesmo só ficava manso com seu Firmino. Se outro tentava chegar perto, ele bufava, batia o casco e sumia no meio do mato. Sempre voltava pro velho, sempre de madrugada, sempre com aquele olhar de quem sabia das coisas. Teve um tempo que o povo parou de ir ver. A moda passou e só ficava mesmo o véi e o cavalo. Os dois viraram companheiro. Firmino até parou de dormir em rede e passou a cochilar do lado do animal. Dizia que se sentia protegido. Certa noite, numa dessas chuvas grossas de novembro, a água desceu com força e levou metade da casa. Quando os vizinhos foram socorrer, acharam só a rede, os cachorros e a cangalha do cavalo. Do velho, nem sinal. E o cavalo sumiu que nem vento. Nunca mais se viu nem rastro. Uns juram que ele virou estrela. Outros dizem que foi levado para o mundo encantado dos bichos de alma lempa. Mas o que se sabe é que, de vez em quando, em noite de lua clara, dá para ver um cavalo branco correndo no lajedo, onde era o sítio de seu Firmino. E quem tem ouvidos bons escuta também uma voz velha cantando modinha baixinha, como se fosse despedida. Os cachorros que ainda ficam por ali não uivam mais, só olham para o céu e abanam o rabo devagar, como se ainda sentissem o cheiro do patrão. Esse foi o causo do cavalo branco de seu Firmino, contado por quem conheceu o velho e viu o bicho com os próprios olhos. Dizem que não era bicho nem assombração. Era um tipo de anjo dos matos, desses que aparecem só para quem tem o coração mais limpo que água de pote novo. E como dizia o próprio seu Firmino, tem coisa que é melhor aceitar do que tentar entender. Porque o sertão, meu filho,
guarda mistério que nem a reza alcança. Lá pras bandas do Caruá, bem perto da vereda seca do Seridó, tinha um homem chamado Chico Gaudêncio. Era um matuto véi de fala mansa e jeito desconfiado, desses que conhece o mato como a palma da mão. Chico vivia só, num ranchinho de barro batido, com uns cabrito, 2 galinhas e um cachorro que atendia por Espinha. O ano era de seca braba. Fazia mais de 8 meses que não pingava uma gota de chuva, e até os mandacaru estavam se rendendo à secura. Os bichinhos magros andavam de costela aparecendo, e o povo começava a perder a fé, coisa que por ali era raro. Foi numa dessas manhãs que Chico acordou decidido a cortar uns facheiro para dar de comer aos bichos. Facheiro, para quem não sabe, é planta que guarda água dentro. Dá uma sustância para os animais quando não tem mais nada. Mas tinha um grandão plantado no alto do serrote, que o povo do lugar dizia que era encantado. Contavam que ninguém podia mexer com ele, pois dentro morava o espírito de um vaqueiro que morreu furado por chifre de boi bravo no tempo das vaquejadas antigas. O tal facheiro sangrava, diziam, mas Chico, faminto de ver seus bichos minguando, não deu ouvido para conversa de comadre. De tardinha, com o sol quase sumindo no horizonte, Chico pegou seu facão véi e rumou pro serrote. Espinha foi atrás, desconfiado, farejando o ar. Quando chegou diante do facheiro grande, notou que ele era diferente mesmo, mais alto que os outros, espinhudo até demais e com umas manchas vermelhas que pareciam tinta desbotada. Mas Chico só pensava nos bichos passando fome. Afiou o facão numa pedra, fez o sinal da cruz, como era de costume, e meteu o corte. Foi aí que o mundo parou um instante. Do corte saiu uma jorrada de líquido vermelho, espesso, com cheiro de sangue quente. Chico recuou com o olho arregalado. Pensou que tinha cortado alguma veia de bicho, mas ali não tinha nada além do facheiro. A seiva escorria grossa, pingando no chão seco e formando uma poça vermelha. Espinha começou a ganir, se escondendo atrás de um toco de pau. O matuto sentiu um arrepio subindo pelas costas. Mesmo assim, como homem teimoso que era, pensou, deve ser só um tipo de seiva, coisa da planta, e meteu mais um corte. Dessa vez, além do sangue, o facheiro gemeu. Sim, seu moço, soltou um gemido fino, como se um cristão tivesse sentido dor. Chico Gaudêncio largou o facão no chão e correu com o coração disparado. Espinha veio junto, ganindo ainda mais forte. Ao chegar em casa, bateu a porta e ficou de joelho no chão, rezando. Nunca foi de pedir muito a Deus, mas naquele dia pediu com fervor. Disse que se livrasse ele do que tinha feito, prometia não mexer mais com o serrote, nem com o mato sagrado. Dormiu mal naquela noite. Sonhou com um vaqueiro sem rosto, montado num cavalo preto, que ficava apontando pro serrote e dizendo: "A dor não se corta, seu Chico. A dor não se corta." No outro dia, resolveu ir até a casa de Dona Raimunda, rezadeira antiga que vivia do outro lado da grota. Contou o que tinha visto, tremendo mais que vara verde. Dona Raimunda ficou calada, só ouvindo. Quando ele terminou, ela acendeu um maço de arruda, pegou uma bacia de barro e mandou ele botar os pés dentro. Jogou sal grosso, água benta e disse que aquilo era castigo por mexer onde não devia. Aquele facheiro é túmulo, seu Chico. O sangue que sai dali é de vaqueiro que morreu esquecido e se agarrou na planta para não se perder no mundo dos vivos. Depois disso, Chico ficou uns dias sem sair de casa. Os bichos minguavam, mas ele não tinha coragem de voltar no serrote. Alguns vizinhos souberam do ocorrido
e começaram a ir lá ver o tal facheiro. Diz que ainda tinha marca de sangue seco no tronco e que onde pingou a terra ficou preta, queimada feito carvão. Um menino que tentou arrancar um pedaço da planta teve febre por 3 dias e sonhava com homens sem rosto. O povo então resolveu cercar o serrote e avisar quem passasse: não mexa com o facheiro do vaqueiro. Quem corta dor, colhe desgraça. Um tempo depois apareceu um forasteiro, desses estudado da capital, querendo ver o facheiro. Diziam que era cientista, desses que carrega lupa e caderno. Foi lá, tirou foto, rabiscou um monte, mas na hora de cortar um pedacinho da planta para levar, o facão dele quebrou no meio. Assustado, deixou tudo e voltou pro carro. No caminho de volta, capotou na curva da ladeira da cruz. Sobreviveu, mas jurou que nunca mais voltava pro sertão. Disse que aquilo era coisa que a ciência não explicava e que tem lugar que o homem tem que respeitar o silêncio da terra. Já seu Chico, depois daquele dia, virou outro homem. Passou a cuidar dos bichos com o que dava, dividia a pouca farinha que tinha, mas nunca mais subiu no serrote. Espinha também ficou arisco, sempre de olho pro alto da grota. E toda noite, quando o vento batia forte, os mais antigos diziam que dava para ouvir um gemido vindo do facheiro. Um som arrastado, doído, como se a planta ainda lembrasse a dor do vaqueiro. Mestre Lucas, que vive contando esse causo nas feiras, diz que é verdade e que ele mesmo viu o sangue secando no tronco da planta. E é assim que termina esse causo, seu moço. Um facheiro que sangra, um vaqueiro que virou planta e um matuto que aprendeu, na dor, que o mato tem dono, tem história e tem alma. Nas terras secas do sertão, tudo respira, até as pedras. E quem não respeita o que parece morto, acaba acordando o que nunca deveria ter sido tocado. Então, se um dia você passar pelo serrote do Caruá e ver um facheiro mais alto que os outros, com umas manchas avermelhada, passe reto, nem reze perto, porque tem dor que se cala, mas não se esquece. Pois é que esse causinho quem me contou foi seu Damião, homem velho lá dos confins de Jabitacá, perto das pedras grandes que o povo diz que tem encantaria. Ele jurava de pé junto que aconteceu com o irmão dele, um tal de Raimundo Bastião, moço bom de dança, desses que não deixava faltar forró no mês de junho, e era vaidoso o cabra. Quando chegava nas festas de camisa branca e cabelo besuntado no sebo de boi, as moças tudo se assanhava. Diziam que ele sapateava mais ligeiro que bode na chuva. Pois bem, aconteceu foi numa noite de São João, que até hoje ninguém esquece naquela região. A festa estava bonita de se ver. A fogueira estava alta, o milho assando e a sanfona comendo solta. A vila toda estava ali, da criança ao velho com a bengala na mão. O povo dançava, ria, jogava conversa fora. Mas teve uma hora que o Raimundo ficou parado, de canto, olhando para uma mulher que ninguém conhecia. Ela usava um vestido azul escuro, desses antigos, de renda fina, com bordado na gola e um véu leve cobrindo parte do rosto. Ninguém sabia de onde tinha vindo e ninguém tinha visto ela chegar. Mas o que mais chamou a atenção foi o jeito que ela olhava fixo pro Raimundo, como se já soubesse quem ele era. O danado não pensou 2 vezes. Foi logo se achegando, tirou o chapéu com aquele sorriso meio debochado e falou: "Se assim me permite, posso ter a honra dessa dança?" A mulher fez que sim com a cabeça, mas não abriu a boca. E quando a sanfona recomeçou, os dois entraram no meio da roda como se tivessem ensaiado a vida toda. O povo parou para ver. Era um negócio bonito e esquisito ao mesmo tempo. Raimundo rodava ela para lá e para cá, e ela nem tropeçava no chão de barro. Os pés mal encostavam no terreiro. O povo começou a cochichar.
mas ninguém teve coragem de interromper. Depois da terceira música, o clima mudou. O vento ficou mais frio do que devia estar numa noite de São João, e a fogueira deu uma baqueada, como se o fogo tivesse sentido medo. Os mais velhos começaram a desconfiar. "Tem coisa errada aí", disse Dona Quitéria, que era benzedeira velha e tinha olho de ver além. A mulher do vestido azul continuava dançando, só que agora ela não sorria. Os olhos dela, que antes pareciam brilhantes, estavam escuros, feito poço, sem fundo. E Raimundo, o cabra estava suando frio, o rosto pálido, como se a força do corpo tivesse sendo sugada aos poucos. Quando a sanfona parou, Raimundo deu um passo para trás, ofegante, tentando entender o que tinha acontecido. A mulher ficou parada no mesmo lugar, só olhando para ele. E foi aí que ela falou, com uma voz que parecia vento gelado: "A dança ainda não acabou." O povo ficou calado. Dizem que até os grilos se calaram. A mulher estendeu a mão de novo, mas dessa vez o Raimundo não quis pegar. Deu meia volta e saiu apressado da festa, tropeçando nos próprios pés. Ninguém tentou impedir. Ninguém teve coragem de perguntar nada. A mulher simplesmente sumiu, como se tivesse virado poeira no ar. Daquele dia em diante, Raimundo Bastião nunca mais foi o mesmo. O moço, que era risonho e cheio de graça, passou a viver calado, com os olhos fundos e o corpo encolhido. Contavam que ele dormia mal e que à noite se escutava ele sussurrando: "A dança ainda não acabou", como se ela estivesse sempre ali, esperando ele voltar para o salão. O povo achava que era coisa da cabeça dele. Outros juravam que ele tinha dançado com uma alma penada. E quem mais sabia das coisas dizia que era a própria morte que veio buscar ele naquela noite. Mas por algum motivo deu mais um tempo. O tempo passou, mas Raimundo nunca se curou. Já não dançava, não sorria e vivia encolhido num canto da varanda, olhando o terreiro como se esperasse alguém. Nem as moças mais bonitas conseguiam tirar palavra dele. Certa vez o padre levou ele para a cidade, para ver se dava jeito. Mas os doutores disseram que o problema era nos nervos da alma. O povo simples dizia que ele estava com o espírito preso, que a dança deixou nele um pedaço do outro mundo. E ele mesmo, quando abria a boca, só repetia: "Ela disse que vai voltar quando o fogo da próxima fogueira subir." No ano seguinte, por insistência da família, a fogueira de São João foi acesa bem pequena, só por precaução. Ninguém quis fazer festa, mas mesmo assim, na noite da véspera, alguém viu uma mulher de vestido azul passando na estrada de barro, indo em direção à casa de Raimundo. No outro dia, ele foi encontrado caído na sala, com os pés virados para fora e um sorrisinho leve no rosto. Coisa estranha, porque fazia meses que ele não sorria. E perto do corpo, no chão de terra batida, tinha marca de sapato de mulher, mas sem rastro de onde veio ou para onde foi. O enterro de Raimundo foi triste e silencioso. Até os sanfoneiros ficaram calados. Ninguém mais falou daquela mulher, mas nas rodas de conversa, os velhos alertavam: "Nunca dance com quem não abre a boca, nem deixa rastro no terreiro, porque às vezes o que parece convite para forró é só a morte brincando de buscar alma no compasso da sanfona." E desde então, em Jabitacá, toda vez que se acende fogueira, o povo reza uma Ave Maria antes do arrasta-pé, só para garantir que nenhum dançador vai ser escolhido para a última dança. E assim ficou esse causo, contado de boca em boca, com o nome de Raimundo virando aviso. Quem viu diz que foi real. Quem não viu, acredita porque confia em quem contou. Mestre Damião sempre terminava dizendo: "Meu irmão dançou com a morte e teve sorte de viver mais um ano, mas ela não esquece os passos, só espera a hora de continuar o baile." Agora diga aí, será que se a morte bater para dançar com você, você vai ter coragem de dizer não?